Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vivian Hagen, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo e comportamental e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a comunicação nos relacionamentos. A comunicação, gente, é uma coisa assim super importante no relacionamento. É uma das questões que mais traz pacientes para terapia de casal. É geralmente essa dificuldade de compreender o outro, de entender o que o outro está falando. E no relacionamento, né, isso é tão importante, uma vez que eu preciso querer ouvir o outro, né? Ter respeito para ouvir, empatia para ouvir, posicionamento para ouvir e para falar. Por quê? Geralmente, quando a gente vai discutir relacionamento, as temáticas não são tão agradáveis, né? No cotidiano, tudo bem, ok. Mas quando tem um problema no relacionamento, falar e ouvir se torna essencial e importante, contudo, o conteúdo dessa conversa pode não ser tão agradável. Então, é muito importante que eu tenha respeito, empatia, que eu tenha um posicionamento adequado. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá bom? Quando eu vou falar, né, quando eu vou colocar algum ponto que está desfavorável para mim, o primeiro momento é evitar, né, as distorções cognitivas que eu acabei de falar num vídeo mais anterior aqui para vocês. Né? A distorção cognitiva, o que ela faz? Ela faz a gente fazer a leitura mental, né? A personalização. Então, o que é isso? Eu posso atribuir a culpa daquela situação totalmente a mim ou também ao outro. Eu posso entender que pelas falas do outro, ele tá pensando que, né? E aí eu já respondo a esse pensamento que eu tenho e não exatamente ao que o outro tá falando. Isso é uma coisa muito natural que acontece demais, né? Por exemplo, a esposa tá querendo colocar para o marido as questões das divisões das tarefas, das responsabilidades com os filhos. E aí, às vezes, numa fala do marido, ela fala, você tá pensando que eu não cumpro com as minhas obrigações, e ela já começa a responder a esse pensamento, e aí vira uma grande discussão, uma grande briga. E no relacionamento, gente, por mais que a briga seja algo comum, corriqueira, acontece, né, em todas as situações, em todas as famílias, mas na briga a gente sempre sai perdendo. Por que sempre? Porque mesmo que a gente saia com a razão, né? Aí eu briguei porque eu tava com a razão, eu tava certa. Só que a gente fere, né? A gente fala coisas que a gente não gostaria. Por quê? Porque a emoção entra na mistura, né? E aí a gente não sai feliz, né? Por mais que a gente saia com a razão, a gente não sai feliz. Por quê? Porque a gente derrotou o outro. E a família, o relacionamento, é uma grande parceria, né? Os dois estão no mesmo barco, os dois estão juntos ali querendo chegar num ponto comum, né? Que é geralmente o bem-estar do casal, que é uma melhor fluidez nos compromissos, na situação de vida. E quando tem a briga, há um afastamento. E não é esse o objetivo inicial, né? Quando a gente vai discutir uma relação, geralmente a gente quer melhorar e não piorar. E com a briga, com a falta ali da habilidade para comunicação, às vezes a gente acaba piorando, né? A gente acaba se afastando ao invés de aproximar, né? Então, buscar essa gestão da emoção é muito importante. É importante que você saiba o que você sente ao começar uma conversa, o que você sente quando o outro fala alguma coisa e simplesmente não reagir àquela emoção ou àquela fala, mas se dar conta dela é muito importante e agir a partir dali. Você escolhe qual vai ser a sua ação, percebendo que você ficou chateada com a situação. Você pode inclusive falar, poxa, não entendi bem o que você quis dizer com isso, me senti chateada. Agora, mas vamos voltar aqui para o que a gente quer resolver. E aí você vai e volta, né? Então, assim, a sua gestão emocional é muito importante para que você tenha um diálogo de qualidade. O contato visual, gente, também é muito importante. Por quê? Às vezes a gente faz discussões pelo WhatsApp, né? E aí, imagina, na conversa olho a olho, tem coisas que a gente não compreende, a gente vai para a distorção cognitiva de leitura mental facilmente. Imagina quando aquilo está sendo escrito ali, né, onde você lê ali no calor da sua emoção e você já imagina, né, o outro falando aquilo para você. Então,
tente sempre, quando o assunto for mais difícil, estabelecer uma conversa presencialmente, né? Porque isso é importante. E se não for possível presencialmente, pelo menos uma conversa de vídeo, onde vocês poderão se olhar, poderão também contar, né, com a questão da expressão facial, da compreensão do outro, do conhecimento do outro. O relacionamento é um momento muito único, onde a gente tem a oportunidade de conviver e de descobrindo o outro, né? Então a gente vai descobrindo a nós mesmos também naquela relação e ao outro. Então é muito importante que você se permita, né, conversar sobre coisas difíceis também de forma presencial ou por vídeo nesse momento, mas que isso aconteça. Então, a gente falou já da questão do controle emocional, da questão de você saber o que você vai falar e do contato, mas a empatia e o respeito são essenciais, né? Por mais que você vai falar uma coisa ali que você sabe que vai ser difícil, se você sabe que vai ser difícil para o outro ouvir, tente falar aquilo com muito respeito, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Nem tudo que a gente precisa falar é fácil, né? Criação de filhos, por exemplo, né? É um momento de sentar junto e planejar como é que vai ser isso. Geralmente as pessoas vêm de culturas muito diferentes, famílias diferentes, né? Então é preciso sentar, é preciso estabelecer o que vai ser feito, como que vai ser feito, quais são as consequências que isso pode ter, e geralmente a gente acaba levando conteúdos que são difíceis para o outro, porque a gente acaba ofendendo a forma da outra família. Então, assim, fale isso com muito respeito, fale da sua percepção com muita empatia, né? Perceba, se fosse você naquela situação, o que você sentiria? E aí, fale aquilo da melhor forma, para que não soe como uma questão que vá ferir, mas que simplesmente está sendo colocada ali para construir o que você precisa. A família, gente, uma vez eu fiz um curso com a Daniela Freixo de Faria, ela tem um canal incrível aqui no YouTube também sobre criação de filhos, e ela fala da família como uma equipe, um time, né? E quando um perde, um fica chateado, um fica ferido, um fica magoado, a família toda perde, né? Porque não é um objetivo, a gente não tem o objetivo de ferir uns aos outros, mas a gente tá junto, né? A gente precisa ter um lar em harmonia, então para que isso aconteça, a gente precisa cuidar uns dos outros, né? Por mais às vezes que o posicionamento do marido e da esposa não estejam como você espera, né? Mas você precisa cuidar disso com maturidade. Então, mais uma vez aqui eu vou reforçar para você, né? Olha, gestão emocional, maturidade e conhecimento, né, do outro e de você mesmo passa por uma percepção, por um momento de atenção, de autoconhecimento. Então, não deixe, né, você para trás, não se deixe para trás. Família boa é família que todo mundo cresce junto. Ninguém precisa se anular para dar vida a ninguém. A gente pode, sim, estabelecer os espaços para cada um, para que todos sejam felizes. O time precisa ser feliz. A gente só consegue fazer o gol quando todo mundo tá bem, quando todo mundo tá ali unido, né, estabelecendo ali o que é primordial para essa família. Então, lute pela comunicação do seu relacionamento, seja intencional em estabelecer o melhor para vocês, tá bom? Qualquer dúvida sobre isso, manda aqui, lá no Instagram também, pode me mandar direct, tem um monte de vídeo lá legal e eu tô super disponível para conversar com vocês, tá bom? Até mais!